Que venham os biblistas e tentem me explicar Gênesis 13, 7. E houve uma briga entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. O que tem a ver a briga entre pastores de Abrão e os pastores de Ló com o fato que os cananeus e os perizeus estavam na terra? É um versículo totalmente sem pé e cabeça, sem nexo, sem continuidade. Conhecido na literatura como um texto com quebra de coesão. Somente os estudiosos da Torá oral podem te responder isso. A briga entre os pastores de Abrão e os pastores de Lot se dava porque os pastores de Lot aravam em campos alheios. Já os pastores de Abrão repreendiam os pastores de Lot, alertando que isso é roubo. Os pastores de Lot respondiam argumentando que a terra de Canaã pertencia a Abrão, e Lot, como sobrinho, tinha direito sobre essas terras. Já os pastores de Abrão responderam para esse argumento, que a terra havia sido de fato prometida a Abrão, mas ela efetivamente ainda não foi dada a Abrão, e portanto era roubo. Agora, vejamos a compreensão do versículo que mencionei acima. Houve uma briga entre os pastores de Abrão e os pastores de Lot. Diz o versículo que toda a briga se deu porque Hakenani ve'aprizi az yoshev baaretz. Os povos az, que quer dizer então, remete a um específico período de tempo, que a terra ainda estava na mão de Canaã e não na mão de Abrão, e portanto isso gerou a discussão. Com isso, o versículo está coeso e tem continuidade. E com isso dito, vou desmontar a teoria da atual geração de progressistas ignorantes que chamam Israel de imperialistas desde os tempos bíblicos por terem arrancado as terras dos 7 povos. Vejam Gênesis 12, 6. Abrão viajou pela terra até a área de Shechem, na planície de Moré. De novo essa palavra, remetendo ao período daquela época. Os cananitas estavam na terra de Canaã. Esperem, se naquela época a terra estava com os cananeus, com quem estava a terra de Canaã antes dessa época? Ou seja, logo após o dilúvio, no início da reconstrução do mundo. A resposta é, estava com Shem, filho menor de Noé, pai dos hebreus. Mas então, o que aconteceu? Shem perdeu as terras para os cananeus, que usaram a força contra ele na geração pós-diluviana. Isso explica porque em Gênesis 12, 7, logo após o versículo dizer que então, naquela época, Canaã estava nas mãos dos cananeus, Deus em seguida aparece para Abrão e diz, não se preocupe, essa terra será dada a você. Ou seja, você vai recuperar essa terra de volta para a sua descendência. Mas até isso não acontecer, a terra ficará no domínio dos cananeus, e por isso da briga entre os pastores de Abrão e os pastores de Lot. E com tudo isso explicado, quando posteriormente, na época de Josué, a terra volta para o povo de Israel, após eles expulsarem os 7 povos, a terra então volta ao seu dono original. Shem, filho de Noé, pai dos hebreus, o verdadeiro detentor da terra de Canaã, que herdou isso de seu pai Noé após o dilúvio. A sabedoria da Torá oral está em trazer, nos mínimos detalhes, os acontecimentos bíblicos daquela época, sempre adjacente às palavras da Torá de forma minuciosa. Se você gostou desse vídeo, curte e marque quem possa gostar também desse material.